A paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical, aqui da classe dos jovens. Chegamos hoje na lição de número 11. Eu sou o evangelista Janderson Nascimento e estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja que é pastoreada pelo pastor Davi Oliveira. Boa sorte. E gente boa, hoje a gente vai estudar Atos capítulo 14, a cura do coxo de nascença. Agora nós vamos encontrar outro personagem, o Paulo e o Barnabé. Vamos entender como Deus usou a vida deles. Na realidade é Barnabé e Paulo. Paulo, ele muda depois. Você vai entender muita coisa sobre isso hoje, tá? Lembrando a você que a gente já está preparando as lições do primeiro trimestre da CPAD em 2020. A gente sempre publica antes aqui para você ter acesso a esse material. Fica ligado. Aproveita, se inscreve no nosso canal, passa a ser um dos nossos alunos. Eu vou ter o prazer, sabe, de te receber por aqui. Aproveita também, deixa aí o likezinho, o seu joinha, porque com isso você ajuda muita gente a chegar mais longe compartilhando a palavra de Deus. Coloca aí teu comentário, diga de onde você está assistindo a aula de hoje, eu vou ficar muito feliz em te conhecer. Pega essa lição, joga nos grupos de WhatsApp aí de todo mundo que você conhecer. A gente está disponibilizando aqui no canal aulas para professor da escola bíblica, cursos do Novo Testamento. Tem muita coisa boa, gente, para a gente poder estudar junto. É claro que a gente sempre disponibiliza lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado. Fica ligado que tem muita coisa boa para a gente aprender junto. Então vamos que vamos? Vamos juntos estudar a palavra de Deus em nome de Jesus. Hoje nós chegamos na lição de número 11 aqui da classe dos jovens. Vamos estudar sobre a cura do coxo de nascença. Esse milagre é realizado através da vida do Barnabé e do Paulo. A partir de agora a gente vai entender também como Deus começou a expandir esse evangelho para as outras nações. Nós já estudamos em Atos 10 que Pedro é o instrumento para abrir a porta. Agora Paulo é o instrumento para poder expandir esse evangelho. Você vai observar isso a partir de hoje, tá bom? É importante você iniciar sua lição pelo texto bíblico da lição. Fique atento a isso. Não se esqueça, você é servo da palavra. É muito importante também você apresentar a sua lição, que ela tem aí 3 objetivos. Fica ligado nisso para você não fugir do assunto. E observa que a tua lição hoje tem 3 pontos para a gente poder analisar junto aqui na Escola Bíblica Dominical. O primeiro ponto da lição de hoje vai tratar sobre o seguinte assunto: a expansão do Evangelho. Esse é o primeiro ponto da nossa lição aqui da classe dos jovens. Ele está dividido em 3 subtópicos. A partir de agora, nós vamos estudar a primeira viagem missionária que o próprio Paulo e o Barnabé e Paulo realizaram. Por que Barnabé e Paulo? Porque nessa realidade, nesse momento, Paulo está sendo discipulado agora por Barnabé, ele está aprendendo a ser um grande evangelista. Você percebe que agora na linha temporal bíblica, Paulo ele viveu esse evangelho, esse discipulado durante 13 anos praticamente. De acordo com Gálatas, ele fica 3 anos no deserto da Arábia, aprendendo das Escrituras, e de acordo com 2 Coríntios, você vai encontrar o texto que ele volta para Tarsis e fica lá mais 10 anos, então são 13. Quem vai atrás dele? O Barnabé. E esse Barnabé traz ele de volta agora para Antioquia da Síria, uma igreja missionária, uma igreja que agora está orando a Deus para enviar esses missionários. E lá naquele momento, naquela reunião, em Atos 13, o povo de Deus estava se reunindo em oração. Quem o Espírito Santo de Deus separa? Barnabé e o Paulo, ou Saulo. Na própria versão bíblica aqui você vai encontrar isso. E agora eles estão viajando, exercendo esse ministério. Icônio, Listra e Derbe. São 3 cidades que nós vamos aprender sobre elas aqui agora no primeiro subtópico. Essas cidades são as pioneiras da expansão do evangelho agora em outras nações. Você vai perceber que esses homens de Deus passam a visitar essas cidades. Elas futuramente fazem parte também da Galácia, da primeira carta que Paulo escreve para os irmãos daquela região. E essas igrejas são agora fundadas por esses homens, Barnabé e Paulo. De acordo com Atos 18, 23, essas cidades são cidades estratégicas para a própria missão de Paulo. Paulo ele visita elas, funda essas igrejas na primeira viagem, na segunda ele retorna, e você percebe também que ele sempre fazia pontos de apoio com aqueles irmãos. Essas cidades que estou citando para você, elas fazem parte da Galácia do Sul. São 5 cidades que montam esse conjunto. Entra também Antioquia, que depois você vai perceber dentro do texto bíblico que essas cidades recebem depois de Paulo uma carta conhecida como Carta aos Gálatas.
Essas cidades são cidades estratégicas para a expansão do Evangelho. E aqui agora a gente vai encontrar algumas coisas que acontecem nelas nessa primeira viagem. Muitos creram na pregação de Barnabé e na pregação de Paulo. Quando eles chegam na cidade de Icônio, eles passam a pregar sobre Jesus, a expor a palavra, verdade bíblica. O missionário precisa expor as Escrituras e eles estão expondo o texto. E o povo de Deus crê na mensagem deles. E aqui a gente precisa entender até um argumento de Matthew Henry. A função do pregador é expor o texto, explicar o texto e aplicar o texto. A nossa função como servos de Deus na Escola Bíblica Dominical é expor o texto, explicar o texto e aplicar o texto. A Escritura precisa ser apresentada, a palavra de Deus precisa ser pregada, a mensagem de Jesus precisa ser exposta para as pessoas. Só há quebrantamento, só há arrependimento se a Bíblia é pregada, se a mensagem da cruz é falada, se Cristo é o centro dessa teologia, dessa pregação. E você percebe que em Icônio eles pregam a palavra de Deus. Vamos avançar para o próximo subtópico? Muitos rejeitam ali a pregação de Paulo. De acordo com Atos, capítulo 7, versículo 51, mesmo depois de 13 anos, o povo ainda se lembrava dele. Lembrava que ele foi responsável pela morte do primeiro mártir, Estevão, que ele foi um perseguidor sagaz da igreja de Deus. E ele ainda tinha esse nome de Saulo. E a partir de agora que ele passa a mudar esse nome para Paulo, para poder continuar com esse ministério. O pessoal ainda temia e imaginava que ele seria, aqui nesse primeiro momento, um cidadão disfarçado para poder perseguir a igreja de Deus. Então rejeitam essa pregação. Aqui um pequeno detalhe. A gente precisa viver aquilo que nós pregamos. Tem muita gente que prega bem, fala bem, mas não vive. Então o povo de Deus não aceita a mensagem, não recebe a palavra. Quando o professor não vive a palavra, é difícil. O povo de Deus não recebe, mesmo que ele tenha um grande conhecimento bíblico. A gente precisa entender. Paulo aqui tinha um grande conhecimento bíblico, ele aprendeu aos pés de Gamaliel, mas ele, infelizmente, praticou coisas lá atrás que estavam prejudicando seu ministério agora. E em Icônio, você encontra na Bíblia o povo de Deus rejeitando a pregação de Paulo e expulsando também Barnabé daquela cidade. Apresente o pense o ponto importante e avance agora para o próximo ponto da sua lição, que vai tratar sobre o seguinte argumento: a cura do coxo. Aqui nós vamos encontrar nesse segundo ponto 3 subtópicos para a gente poder analisar. Como Deus agora passa a usar Paulo e Barnabé, Barnabé e Paulo. Um homem paralítico. De acordo com Atos, capítulo 14, versículo 6, eles saem de Icônio e agora vão para Listra e Derbe, cidades vizinhas, e passam a pregar a palavra de Deus. Porém, lá eles encontram um homem paralítico, um homem que tinha suas limitações, porém estava interessado em ouvir a palavra de Deus, em ouvir a mensagem de Deus, em ouvir a pregação do Evangelho. Eles estão pregando agora para outros povos, e aquele homem estava ouvindo sobre isso, ouvindo sobre Jesus e ficou atento a essa mensagem. Finalizando esse subtópico, a gente vai entender também que Deus, ele precisa ser pregado para todas as pessoas, para aqueles que têm limitações e para aqueles também que não têm. A mensagem precisa ser exposta, pregada e anunciada. Vamos para o segundo subtópico aqui do ponto número 2, que vai tratar sobre o seguinte argumento. Um homem de fé. Aquele homem ouviu a mensagem, entendeu a mensagem, guardou ela no coração e agora ele utiliza a sua fé para a glória de Deus. E Atos capítulo 14, versículo 10, ele recebe essa mensagem para ficar de pé diante daquela situação depois da oração dos dois, Paulo, Barnabé, Barnabé e Paulo. E aquele homem fica de pé. O ministério deles agora é abençoado pelo dom das curas. Aquele homem é levantado por Deus e isso chama a atenção de toda aquela comunidade. O coxo creu em Jesus e foi curado por Jesus. O terceiro subtópico fala sobre um homem curado. Ele foi curado por causa da pregação e por entender que Jesus é o Senhor. E é interessante aqui que ele era um coxo de nascença, porém foi curado para a glória de Deus através da oração desses servos de Deus. Jesus, ele faz a sua obra através da sua igreja, através da pregação, através dos seus filhos, e aquele homem é curado nessa cidade para poder glorificar a Jesus. E o povo de Deus entende que Deus estava naquele lugar. Finalizando agora esse ponto,
Apresente o pense, o ponto importante. Vamos agora para o terceiro e último ponto da nossa lição, aqui da classe dos jovens, que vai tratar sobre o seguinte argumento: a reação da multidão. Esse é o terceiro ponto da nossa lição, que está dividida em alguns subtópicos. O primeiro subtópico fala sobre o perigo da idolatria das pessoas. O povo passou a idolatrar Paulo e Barnabé, Barnabé e Paulo. Aqui é um perigo. As pessoas viram o milagre e passaram agora a entender que quem tinha o poder para realizar o milagre eram os discípulos. E não é assim que funciona. Tem muita gente que pensa que tem o dom de curar e tem o poder para curar. Não funciona assim. Paulo entendia isso. Barnabé também. Quem cura é Jesus. Quem realiza o milagre é Jesus. Porém, eles estão em uma comunidade que não conhece isso. Eles pensaram que deuses gregos estavam encarnados na vida deles e passaram agora a idolatrá-los, fazer oferendas, e eles não aceitam isso por parte da multidão. O segundo subtópico descreve um Deus limitado, porque no entendimento de Paulo e Barnabé, eles compreenderam que o povo agora estava adorando eles como deuses, então eles rejeitam isso, rasgam as suas vestes. Eles demonstram para o povo que quem faz milagres é Jesus e não eles. Tem muita gente que coloca no seu coração e bate no peito e acha que a unção é dele, que o poder é dele, que o milagre é dele. Não é assim. O milagre é de Jesus, é ele que realiza. E Paulo e Barnabé estão demonstrando isso para a gente, que eles são servos humildes, que precisam da misericórdia de Deus. E o terceiro e último subtópico demonstra para a gente que depois daquilo eles persistiram em fazer a obra do Senhor, porém tomando alguns cuidados, fazendo a obra de Deus para que Jesus fosse glorificado, expondo a palavra de Deus e viajando, pregando o Evangelho. Esse terceiro subtópico demonstra para a gente aqui uma aplicação muito importante. Às vezes somos chamados por Deus para louvar, para pregar. E às vezes a multidão ela chega até a gente pensando que somos deuses, que somos super-heróis. Não funciona assim. Nós somos servos de carne e osso, somos gente da gente que precisa da misericórdia, gente que é pecador, que precisa da graça de Deus. Paulo e Barnabé entenderam isso. Nós precisamos nos colocar no nosso lugar e continuar fazendo a obra. Quando alguém vier batendo nas suas costas, lembre-se disso, com aquele tapinha, peça a misericórdia de Deus e a graça de Deus, porque se não fosse Deus, o milagre não estaria acontecendo através de você. As pessoas não seriam libertas, curadas, levantadas de onde estão. Que Deus em Cristo abençoe a tua vida, apresente o pense, o ponto importante, e finalize a tua lição para a glória de Deus. Lembrando a você que a gente já está disponibilizando o material do primeiro trimestre da CPAD em 2020. Um beijo no teu coração e até a próxima aula, se Deus quiser.